o que a gente encontrou? A gente encontrou que os dentistas, eles indicaram tratamentos mais simples e mais baratos para o paciente negro em relação ao paciente branco, tá? E o mais interessante, não sei se o mais interessante, porque não é, acho que tudo é interessante, mas uma questão interessante é que, independentemente da cidade, não teve uma diferença, né? Esse padrão de maior indicação de tratamentos mais simples e mais baratos para pacientes negros em relação aos brancos, se repetiu tanto aqui nas cidades da região sul, quanto nas cidades do Nordeste, tá? Isso é o que a gente chama de preconceito implícito, tá? Impressionante mesmo, né? O preconceito, ele está, na verdade, enraizado nas pessoas, né? Então, o preconceito racial, né? E aí isso leva a situações discriminatórias, como é o caso dessa situação especificamente. Então, involuntariamente, né, sem pensar, vou prejudicar, porque é o que a gente chama de racismo implícito, né? O preconceito implícito, o dentista, ele não pensou, esse paciente é preto, eu vou, não é uma reflexão colocada, é automaticamente, porque a gente vive numa sociedade, é isso que se fala muito do racismo estrutural, a gente vive numa sociedade racista, e a gente acaba tomando decisões racistas sem nem perceber. Tá? Então, e esse resultado mostra isso claramente, há um racismo estrutural, né, na sociedade, isso tem impacto, inclusive, nas decisões de tratamento dos dentistas, né? Sim. Como é que a gente resolve isso, né? Porque... E aí a gente... Isso é uma pergunta também, a gente e aí, tem racismo, o que a gente faz, né? E aí a gente fala que isso tem que ser trabalhado na universidade, né? Tem que ser trabalhado na formação dos dentistas, né? Então, quando eu estou atendendo um paciente preto, um paciente transexual, né? Enfim, pessoas, né, de minorias, eu tenho que fazer uma reflexão, né? Só que isso tem que ser abordado na universidade, né? Porque a gente aborda muitas vezes apenas questões técnicas. Se faz isso. Tal, uma restauração no dente, se faz assim, assado. Sim. Mas eu tenho que enxergar o paciente, né? E aí, mais do que... Eu vivo numa sociedade racista, então eu tenho tendência a ter comportamentos, muitas vezes involuntariamente, discriminatórios. Como é que eu evito isso? Fazendo a reflexão. Bom, se eu estou com um paciente, né, de alguma minoria, eu tenho que fazer essa reflexão enquanto profissional. Será que a decisão que eu estou tomando está sendo influenciada? E isso já faz eu quebrar essa... Né, porque daí eu raciocínio criticamente, não, melhor para esse caso, de fato, é isso. Porque muitas vezes, nesse automático, eu me comporto como a sociedade se comporta, né, que é de uma maneira discriminatória, que eu falo muitas vezes, né, involuntária, né? Então as pessoas não pensam especificamente em tomar uma atitude racista, mas elas vivem na sociedade racista, então elas tomam atitudes que elas adquiriram vivendo na sociedade em que a gente vive. Então mas são dados que mostram de maneira muito clara esse racismo estrutural que a gente presencia. Nesse sentido aí, eu queria te fazer duas perguntas. Se durante a pesquisa, se vocês sabem se a cor da pele do dentista teve influência nas recomendações dele? A gente, infelizmente, né, a gente coletou esse dado, tá? Mas a gente tinha um número baixíssimo de dentistas pretos. E aí isso não nos permitiu analisar com clareza, quando a gente tem um número pequeno de pessoas na amostra com aquela característica, eu não consigo fazer inferências claras, assim, porque acaba que eu não tenho precisão nos meus resultados. Então, claro, isso é reflexo, a odontologia é uma profissão com algum prestígio social, sim, e obviamente é uma profissão de brancos no Brasil, mesmo no Nordeste, mesmo. Agora, com as políticas de cotas que a gente observa, né, estudantes pretos na universidade de maneira normal, como sempre deveria ser. Mas, fazendo um paralelo, inclusive, com a minha época de graduação, não se tinha na faculdade inteira, né, 500 alunos, não tinha nenhum negro. Né? Então, é a mesma coisa, a gente pensa num médico, é difícil a gente enxergar, ver ou conhecer um médico negro, né? Então, a gente não conseguiu avaliar isso, porque a gente não tinha um corpo de um número de profissionais suficientes para fazer essa análise, né? Se
se isso tinha uma modificação por parte, mas muitas vezes esse racismo implícito ele acontece inclusive por pessoas negras, porque elas vivem na sociedade, então assim, já tem, não especificamente da odontologia, mas tem análises de preconceito implícito, que é isso que a gente está comentando, e mostram que há um racismo, inclusive às vezes dentro da própria população negra, um racismo com os negros, né? Automático, esse racismo que é sem pensar, né? Que eu digo... As pessoas aprendem desde que nascem que há enfim, que ser branco é melhor, né? O presidente da Fundação Palmares, né? Sérgio Correia, acho que é o nome dele. Difícil, realmente é um exemplo. Eu queria lhe perguntar, e aí a segunda questão, né, relacionada a esses resultados dessa pesquisa com os dentistas, se esses resultados eles impactaram de algum modo a formação dos estudantes de odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Os professores levaram esse estudo até a graduação. Especificamente, assim, acho que tem que se impactar bem mais, tá? Mas esse estudo teve uma boa repercussão, assim, ele foi capa, na época, ele foi capa aqui do Diário Popular, inclusive teve dentistas que ficaram furiosos, porque não sabiam o que era, então, como é que estão me chamando de racista, né? Ninguém está chamando ninguém, a gente está só mostrando uma realidade, né? Não, que fique bem claro, assim, não é uma acusação individual, como eu falo, é a sociedade que é assim, né? A gente tem que entender isso. Mas teve uma repercussão grande, assim, na época, né? E depois, em alguns outros momentos, assim, esse estudo, por vezes, ele retorna, assim, agora o ano passado, inclusive a Folha estava fazendo uma matéria, um caderno especial sobre a questão, né, do papel dos negros na sociedade né, era um caderno voltado para a inclusão da população negra, e eles entraram e aí tinha uma parte específica sobre as profissões da saúde, e eles entraram em contato de novo comigo porque eles repercutiram de novo na matéria esses resultados, que são resultados que são impactantes. Especificamente sobre a questão técnica, claro, como eu coordenei essa pesquisa, o caso clínico em questão envolvia a parte que eu leciono na graduação. Então, eu trago isso sempre para a aula que eu vou dar sobre aquele tema, e aí eu apresento o trabalho, faço a reflexão, né? Mas isso deveria ser refletido em todas as áreas clínicas, né? Em todas, não só clínicas, mas eu brinco, a gente está numa instituição de ensino superior, a gente não pode se comportar como técnicos, exclusivamente, olhar só para a questão técnica, isso é muito presente, assim, em profissões que botam a mão na massa, digamos assim, mas é óbvio que é necessário isso ser ampliado mas enfim, é um tema controverso. Teve um colega, só para ilustrar assim de quanto tem um colega que tem uma coluna numa revista mensal do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, tá? Um colega que é professor lá da UFRJ. E aí ele quis fazer, na coluna dele, que era mensal, ele quis escrever sobre esse artigo, né? E aí ele escreveu, e aí o conselho disse, não, a gente não acha interessante abordar esse tema, e não deixaram ele publicar. Gente. Então, assim, tem pessoas que preferem jogar isso para baixo do tapete, a discutir o tema, entendeu? Tem pessoas que não querem discutir, isso parece que ofende a classe, né? Que é uma grande bobagem, né? Assim, a gente tem que olhar para o que está acontecendo para mudar o que está acontecendo, claro. E não fingir que não existe.